Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o polêmico, amado por uns, odiado por outros, Una, um filme com a Rooney Mara. É uma atriz que eu gosto muito, assim, tipo, eu conto no dedo os filmes que ela fez que eu não gostei. Esse filme é um dos que eu gosto, né? Aqui nesse canal eu já gravei um vídeo sobre pedofilia bem antigo, sobre Lolita. Não sei se você já assistiu, mas se ainda não assistiu, corre no canal, bem lá no comecinho. Gravei um vídeo também sobre A Caça, um filme que tem o Mads Mikkelsen. Acho que se diz assim, né? Ele é dinamarquês. É o crush supremo da minha mãe. Junto com o Denzel. E hoje esse filme ele tem alguns pontos que eu acho interessante da gente pensar junto, né? Por quê? Primeiro, imagine a seguinte situação. Uma moça, no filme aparentemente ela deve estar ali na faixa dos seus 20 e poucos anos, 30 anos de idade, né? Decide ir até uma fábrica procurar por um homem, né? O nome desse cara é Ray. Ray, grave esse nome, Ray. Procurando esse cara. Aí quando ela encontra esse cara, ela o confronta. Uma mulher adulta confrontando um cara muito mais velho de algo que ele fez no passado, né? No início, quando você vê essa cena, na verdade esse filme ele é tão complexo e ele tem tantas camadas que não é o tipo de filme que você consegue ter uma opinião muito objetiva. É um filme que no final você sente um gosto amargo na boca e o filme te desce meio estranho, né? O tema é um tema delicado, né? Mas assim, o filme, a história em si, como ela se desenrola, te traz um certo assim, desconforto, né? Ela está confrontando o Ray pelo seguinte: no passado, quando ela tinha 13 anos de idade, ela teve um suposto, entre aspas, suposto relacionamento com esse Ray. Então assim, o Ray era um cara muito mais velho do que ela, era amigo do pai dela, era amigo da família dela, e ele, né, na época teve, entre aspas, um relacionamento com ela. Só que ela se deu conta de que esse relacionamento não foi um relacionamento, foi um abuso, depois da bomba ter estourado, né? Tipo, teve esse, entre aspas, relacionamento, porque não foi um relacionamento, foi um abuso, mas na cabeça dela, com 13 anos de idade ali, sendo abusada por esse homem muito mais velho, na cabeça dela o que eles tinham era um relacionamento, né? E o cara, ele é denunciado, né? Ele muda de nome, ele se casa novamente, né, com uma outra pessoa. Ele começa a vida meio que dele do zero, né? Então assim, ele é um abusador, foi denunciado, teve esse caso de abuso / pedofilia com a Una, quando ela tinha 13 anos de idade, e ela o confronta depois de anos, né? O filme meio que trabalha em cima disso, do tipo, essa personagem, a Una, protagonista, meio que revisitando o passado dela e confrontando o abusador dela. Só que aí que tá, o filme ele não é tão explícito nesse sentido, porque há uma tensão sexual muito grande entre os dois. Inclusive eles até ficam, tipo, ela adulta fica com ele, assim, há uma tensão sexual muito grande ali entre os dois. Tipo, a Una sabe que foi um abuso, ela reconhece que foi um abuso, ela reconhece que o que ela teve não foi um relacionamento, mas há uma tensão sexual muito grande entre os dois. Esse é o primeiro ponto do filme que pode deixar alguns espectadores desconfortáveis, do tipo, ela está confrontando o abusador dela, ela está confrontando esse pedófilo, mas ao mesmo tempo há uma tensão sexual absurda entre os dois, né? Os dois chegam a se beijar, etc e tal. Então é o primeiro ponto, mas ela sofreu abuso, está confrontando o abusador dela,
mas deseja ele, há uma tensão sexual ali entre os dois. Esse é o primeiro ponto do filme que chama a atenção do espectador. O segundo, aqui, na minha concepção, há uma genialidade muito grande no roteiro. Por quê? Não é que o filme relativiza a pedofilia ou o abuso. Não, muito pelo contrário. Ele deixa claro desde o início que o filme é sobre o abuso. Que o Ray foi um abusador. Só que, no decorrer do filme, no segundo ato, mais precisamente, você meio que... não é que você questiona, mas o Ray, ele não encarna, ele não tem aquelas características que no imaginário popular, digamos assim, é de um pedófilo. Então, assim, no filme, a forma como mostra ali, o espectador passa a questionar, pô, será que ele realmente é um pedófilo? Essa duvidazinha é respondida no final. O final desse filme ele é bem amargo, né? E eu vou contar para vocês e comentar também sobre. Então esse segundo ponto, você fica assim, caramba, será que ele é um pedófilo ou será que ele foi um abusador? Ou é um abusador? Por quê? Nem todo abusador é um pedófilo, mas todo pedófilo é um abusador. Eu já comentei sobre isso também em outros vídeos. Então, esse segundo ponto do filme te deixa pensando, mas calma aí, será que ele é um pedófilo abusador ou ele é somente um abusador? Esse é o segundo ponto. No terceiro, quando os dois começam a se envolver ali, fisicamente, o espectador pode ser levado a pensar o seguinte, por que ela ainda o deseja? Se ela reconhece que foi um abuso, se ela tem dimensão que foi um abuso, por que ela ainda o deseja? E isso o filme deixa claro aqui. Ao mesmo tempo que ela tem raiva e ela está confrontando ele, ela faz perguntas sobre a vida dele. Quando os dois estão sozinhos ali no local, no ambiente, há uma tensão sexual absurda entre os dois. Tanto da parte dele como da parte dela também. O filme ele trabalha muito bem esses pontos, só que na minha concepção o que torna esse filme bom, eu considero esse filme muito bom dentro do que ele propõe, é o seguinte, quando você assiste o filme do ponto de vista dela, da Una, você vê que na cabeça dessa garotinha, o que ela tinha ali com ele era um relacionamento. Então olha só que interessante, na cabeça dela, quando ela tinha 13 anos, ela tinha um relacionamento. Mas quando você olha do ponto de vista do que realmente aconteceu, foi um abuso. Tipo, eles tinham meio que códigos. Tipo, ele ligava para casa dela e o telefone tocava 2 vezes. Aí ela sabia que era ele. Não sei se era 2 vezes ou uma vez, ela sabia que era ele. Se o carro estivesse na garagem, significava que ele estava. Se não estava, ele não estava em casa, ou a mulher dele estava em casa. Tipo, eles não se comunicavam por mensagem, mas se comunicavam através de códigos. Eles chegavam a ficar também, tipo, em praças, tipo, no meio do mato, assim, escondido. Ela perdeu a virgindade com ele, inclusive, né? Foi a primeira experiência sexual que ela teve, foi através desse abuso. Esse componente aqui também é importantíssimo da gente pontuar, né, e pensar sobre. Então esse filme ele vai te deixando desconfortável, sabe? Você tá ali assistindo uma história, você sabe que aquilo dali é um caso de um abuso, mas essa personagem ali, ao mesmo tempo que o confronta, que tá culpando ele, que tá, né, meio que... Por que você fez isso comigo? Olha o que você fez comigo, todo mundo me olhou de maneira diferente, o meu pai não conseguiu olhar para mim, como que você foi capaz de fazer isso com ele ele era seu amigo, como você foi capaz de fazer isso comigo, e também essa dualidade do tipo, dessa tensão sexual entre os dois, desse desejo. Eu já comentei em outros vídeos, em aulas específicas também, que esse tipo de... Eu não vou usar o termo sentimento, né? Mas que esse tipo de sabe, essa questão, ela está muito presente em pessoas que sofreram algum tipo de abuso. Por quê? Ninguém sente prazer no abuso.
Ninguém sente prazer em ser abusado sexualmente. Mas quando essa criança ou um adolescente, vamos colocar uma criança aqui, um adolescente não, uma criança, porque ela era uma criança, né? Esse primeiro contato sexual que um adulto tem com uma criança, para o corpo dessa criança, um corpo ali repleto de pulsões, repleto, né, de terminações nervosas, um corpo que sente prazer. Então, olha só, ela sentiu prazer no toque, em ser tocada, em ser beijada, etc. e tal. Mas aquela relação ali é uma relação que não é uma relação, é um abuso. Então, assim, uma pessoa que foi abusada sexualmente, ela não sente prazer no abuso. Ela não sentiu prazer no abuso. Ela pode sim ter sentido prazer no toque que ela recebeu, na experiência sexual que ela teve ali. Porque, apesar de ser um abuso, chega para o corpo dessa pessoa e para o psiquismo dessa pessoa como uma relação sexual. Esse é um dos principais componentes do filme. Então, assim, na cabeça da Una, quando era uma garotinha, ela teve uma relação sexual com um homem mais velho. Mas não foi isso que aconteceu. Foi um abuso. Foi um abuso sexual que ocorreu ali. Tem outro filme que eu também gravei aqui no canal, que é O Conto, que a protagonista também se dá conta disso anos depois, né? Muitas pessoas, muitas mulheres e homens também, quando foram abusados sexualmente na infância, se dão conta disso depois de anos. Por quê? O sujeito muitas das vezes recalca. O sujeito muitas das vezes esquece de certas coisas. O sujeito muitas das vezes cria uma narrativa na qual essa pessoa não está sendo colocada nessa posição, entre aspas, de vítima. Porque preste atenção no seguinte, inclusive muitas mulheres e algumas feministas, principalmente, não costumam usar esse termo vítima, mas sobrevivente. Porque o termo vítima coloca automaticamente na cabeça da maioria das pessoas essa posição passiva. Então, olha só, de um lado você tem uma história, olha, fui abusada sexualmente por um homem mais velho quando eu tinha 13 anos de idade. Quando você escuta isso, o que vem na sua cabeça? Caramba, essa pessoa foi abusada, né? Esse lugar de vítima. Quando essa pessoa tem uma narrativa onde ela não está nesse lugar de vítima, mas num lugar de namorada, de companheira, né, no relacionamento ali, muda completamente o contexto. Então, assim, muitas das vezes essa pessoa sofreu um abuso sexual na infância, recalcou, né? Ou se esqueceu, ou não é que inventou, mas a nossa mente, ao mesmo tempo que ela tem o poder de nos machucar, ela também tem determinados mecanismos para nos proteger ou evitar que você, né, a pessoa que no caso foi abusada, se depare com determinados conteúdos que ela não vai dar conta de lidar. Então, assim, pode ser que naquela época, ela sim, quando criança, adolescente, tinha dimensão disso, que era errado, que o que estavam fazendo era errado, mas inventou, digamos assim, essa narrativa de ter uma relação com ele, quando não teve. Foi um abuso. Então, assim, o filme ele é bem claro nisso. Bem claro nisso. Eu não vejo que esse filme romantiza a pedofilia. Muito pelo contrário, porque nós estamos assistindo do ponto de vista da Una. Porque há aqui uma complexidade muito grande de quê? De afetos. Tipo, eu tenho raiva desse cara, mas eu fui entre aspas, apaixonada por esse cara. Esse cara abusou de mim, mas eu achei que nós tínhamos um relacionamento. Esse cara me usou, mas na verdade eu achei que ele gostava de mim e eu me senti especial quando estava com ele. Esse cara tá com uma nova família, enquanto eu tô carregando esse trauma dentro de mim, a minha família não fala comigo, meu pai morreu e tal, e ele começou uma vida nova, casou, tem filho, caramba. Eu tenho ódio desse cara, mas ao mesmo tempo, se eu tô com ele ali, nós dois num ambiente, há uma tensão sexual absurda e eu quero ficar com ele.
Percebe como que esse componente no filme é muito real? É uma personagem muito complexa e com inúmeras camadas, né? Porque esse tipo de situação acontece. Esse mix do tipo ódio, raiva, ressentimento, dor, sentimento de ter sido abusado e ao mesmo tempo que a Una sente ali, né? Essa dualidade, não vou dizer nem ambiguidade, essa dualidade dos afetos, dos sentimentos, das fantasias. Não há nada mais humano do que isso, né? Não é nada mais humano do que isso. Eu sei que muitas pessoas, quando assistem esse filme, podem achar um pouco meio que doentio, né? Caramba, ela tá com ali, tem uma tensão sexual ali entre os dois e ela tem consciência e dimensão de que ela sofreu um abuso, de que ele abusou dela, etc e tal. Gente, mais uma vez, foi o que eu comentei já em outros vídeos. Ninguém sente prazer em ser abusado. Ninguém sente prazer em ser abusado. E há aqui toda uma gama de complexidade em torno dessa questão. Só que aí que tá, o final do filme, ele te pega de um jeito que se você foi do tipo de espectador que não é que deu uma passada de pano, mas que não é que não acreditou, você acredita na Una, mas se você for o tipo de espectador que meio que deslegitimou, digamos assim, a experiência dela do abuso só porque ela tinha esse tipo de desejo, sentimento pelo Ray, e você fica pensando assim, pô, será que ele não é um pedófilo, mas será que ele só abusou, será que ele só abusou dela, mas não era um pedófilo e tal? Você fica pensando nisso, né? Cara, o final do filme, ela vai até a casa do cara e encontra a filha do cara, mas não é filha dele de verdade, é enteada dele. E a menina tem a mesma idade, tipo, parecida com ela, tá ligado? Aí ela vai até o quarto da garota. O filme dá a entender, pelo menos eu quando eu assisti, né? O filme dá a entender que sim, ele é um pedófilo. Ele pode, entre aspas, de acordo com os estereótipos da sociedade, né? Ele pode não ter cara de pedófilo, mas ele é um pedófilo. E quando ela vê isso, tipo, quando ela entra no quarto da garota, quando ela vê como que a garota é e tal, como que a garota conversa, a aparência da garota, na hora ela pesca, tipo, porra, ele é um pedófilo. Porque essa garota é igual a mim quando tinha a idade dela. Então, assim, ele não se interessou somente por mim, tipo... Entende? Porque isso também pode ser um argumento usado por muito abusador. Ah, não, eu fiquei com ela, mas ela foi a única. Ou é porque eu achava ela madura demais. Ou acabamos nos envolvendo, não sei o quê. Então, assim, existe no filme essa... Não é que essa dúvida, mas assim, a personagem o confronta nesse sentido de ter sido um abusador, mas eu acredito que pela expressão que a Rooney Mara faz no final do filme, ela se chocou, tipo assim, caramba, tem uma garota igual aqui a mim quando era da idade dela, tipo, será que ele abusa dela também? Então olha só, outra interpretação que dependendo da pessoa pode ter nesse filme, né? Porra, será que ele abusa dela também como ele abusou de mim? Ou será que ele tem agora outra? Será que ele tá fazendo com ela, né? Tipo, há esse mix, né? Porque termina o filme dessa forma, tipo, ela vê o quarto ali e ela vai embora. Ela vai embora. Você até torce, né, para ela confrontar, para ela falar para a esposa do cara que ele é um pedófilo e etc e tal. Mas não, o filme deixa esse amargor, sabe? Deixa essa sensação do tipo, caramba, será que ele abusa da enteada? Primeira pergunta, né? Ou a segunda, porra, ele é um pedófilo, ele abusa da enteada também. Ele tá repetindo o que ele fez com a Una, né? É um filme incrível, assim, eu particularmente gosto bastante, né? Dependendo da interpretação de cada um, pode ter várias nuances, né? Não, realmente ele era um abusador, ou não, ele não era um abusador e não abusava da enteada também,
ou sim, ele era um pedófilo e abusador, ele abusou da Una, ele era um pedófilo, ele abusa também da enteada. Isso que eu acho genial num filme, tipo, é deixar para o espectador não uma dúvida, mas na mão do espectador a sua opinião em relação ao filme. Tipo, o diretor aqui, ele é muito bom nisso, porque ao mesmo tempo que ele deixa claro a história que ele quer contar, ele não chega para o espectador e diz assim, olha, o Ray é isso. O que os dois tiveram foi um abuso, ponto. Mas ele não é um personagem muito... Os dois personagens, na verdade, né? Mas o Ray principalmente. É tipo nebuloso, sabe? Você não sabe muito bem se ele se arrepende, se ele não se arrepende, se ele ficou triste de ter feito o que fez, ou se ele realmente mudou, se é possível mudar ou não. Tipo, também aqui já é outra discussão, né? Será que um pedófilo, por exemplo, pode ser curado? Esse termo curado? Já falei isso em outros vídeos também, né? Na minha concepção, não. Será que ele é apenas, ou foi, ou continua sendo um abusador? É outra discussão também que o filme levanta, né? Mas principalmente no que diz respeito à relação entre os dois aqui. Eu acho que é por isso que deixa o espectador, às vezes, com essa sensação assim, meio com o estômago meio embrulhado, sabe? Quando assiste esse filme. Não é um filme fácil de assistir, caso a pessoa, né, tenha sofrido um abuso sexual ou tenha uma história semelhante com a da Una, né? Mas é um filme, na minha concepção, um dos melhores, assim, do gênero, né? Tipo, na minha concepção, sim, o Ray é um pedófilo e um abusador. E na minha concepção, sim, ele abusa também da enteada. Porque nesse tipo de caso, não existe essa suposta cura para um pedófilo, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até o próximo.